Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Nós te honramos, Senhor. Nós te honramos por quem Tu és. Nós te honramos por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. A nossa vida e a nossa história, ela é um fruto daquilo que o Senhor fez na cruz de Cristo. E nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, nós te agradecemos por Tua obra em nós. Obrigado, Senhor. Palavras são pouco para agradecer. Obrigado, Senhor. Aleluia. Pode se assentar, irmão, em nome de Jesus. Isso, Cid. Glória a Deus. Boa noite a todos, tudo bem? Amém? Você está feliz? Amém? Glória a Deus. Queridos, eu só queria dar uma reforçada no aviso da membresia. Então você que ainda não é membro da comunidade Cristã AME e decidiu por fazê-lo, você tem que entrar lá no aplicativo da igreja ou ligar lá na secretaria da igreja e dar seu nome, para que nós possamos colocar seu nome na lista para o evento da membresia na semana que vem. Então a gente sempre tem um momento muito especial aqui com esses queridos que estão se juntando a nós. Então, ou você liga na secretaria ou entra no aplicativo lá na página eventos, vai estar a membresia, você clica lá e preenche o cadastro. E aí você já vai estar preparado para estar conosco aqui no próximo sábado. Amém? Alguém entenderam? Amém? Então tá bom. Estamos voltando, né? Uma semana pós-encontro. Tem os irmãos ainda estão meio sequelados, né? Eu fiquei meio sequelado segunda-feira, Pia. Mas estamos bem, graças a Deus. A Cimeia está sequelada faz um mês. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Mas amém, Deus está dando vitória. Aleluia. Gente, nós vamos falar um monte de coisa hoje, tá? Então você fica atento, fica ligado aí, porque é bastante coisa, mas no fim dá tudo certo. Põe lá o tema para mim, faz favor, porque eu não lembro o texto que eu coloquei ali. É 1 Coríntios, né? Mas eu preciso do endereço ali. 1 Coríntios 3, versículo 10, vamos lá. 1 Coríntios 3, 10. Diz assim a palavra do Senhor: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, coisas como madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós e é santo. Amém? Vamos orar. Pai, nós pedimos a sua graça e a sua misericórdia sobre nós nesta noite. Nós precisamos daquilo que só o teu Espírito pode dar. Nós precisamos daquilo que só o teu Espírito pode revelar ao coração de cada um. Senhor, que nessa noite a tua palavra venha como uma espada afiada. Que nessa noite Senhor, a tua palavra separe alma do Espírito, separe as coisas. Faça, Senhor, com que nós entendamos espiritualmente as coisas espirituais.
nos ajude, Senhor. Nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos, somente aquela que vem para realmente edificar e ensinar e mostrar aquilo que o Senhor quer para este tempo. Senhor, alinha os nossos corações na sua palavra, alinha a nossa vida no que a sua palavra diz, e que nós possamos viver tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Guarde cada coração, amém. Fala para o irmão que está do teu lado aí, diz para ele assim: fica ligado e presta atenção. Isso aí, para você não se perder na curva. Queridos, seguinte, vamos lá. Tudo bem, Thay? Oh, gente, olha lá, Thay, lá e o Gustavo lá atrás, lá, o Gustavo de verde, né, Gustavo? Gustavo é o mais novo e lindo paranista dessa casa. Seguiu os caminhos do Pai e do seu pastor, aleluia, Pia. O Senhor ainda te dará vitória, eu creio, amém? Queridos, vamos falar de Corinto. A igreja de Corinto, o apóstolo Paulo abre uma igreja lá na cidade de Corinto, uma cidade muito movimentada, uma cidade muito peculiar, né? Uma cidade muito perto ali da Grécia, uma cidade perto do Mediterrâneo, de muito comércio, de muitas idas e vindas, muitas coisas aconteciam nessa cidade extremamente movimentada. O apóstolo Paulo vai lá e abre uma igreja nesse lugar. E o apóstolo Paulo, depois de algum tempo, escreve essa carta porque ele ficou sabendo pelos da família de Cloe, que a família de Cloe foi lá e mandou um WhatsApp para Paulo: Paulo, a coisa azedou aqui, Paulo. Você não está aqui e a igreja está passando por alguns problemas muito estranhos. E Paulo escreve essa carta numa reação àquilo que a família de Cloe passa para ele. E o que está acontecendo na igreja é uma igreja muito movimentada, uma igreja de muita atividade, e uma igreja que se movia muito nos dons espirituais. Tudo estava acontecendo, todo mundo tinha dom, todo mundo lá tinha convicção do seu chamado, todo mundo lá buscava o Espírito e tinha os dons espirituais. Mas Paulo fica escandalizado, porque no meio deles existe um pecado. Existe um pecado muito grande acontecendo. Qual que é o pecado? Tem um enteado que está tendo uma relação com a sua madrasta. E o apóstolo Paulo fica no veneno e escreve na Bíblia: como que vocês estão permitindo e vivendo igreja com esse cara aí no meio de vocês? Como que ninguém fala nada, como se nada tivesse acontecendo? Existem dons espirituais, a igreja se move, tantas coisas, mas existe um iníquo aí. Existe um pecado e vocês estão aí fingindo que nada está acontecendo. Então existia um grande problema nessa igreja. E Paulo começa aqui no capítulo 3 a falar sobre o fundamento do evangelho. O fundamento da casa de Deus. Por que Paulo fala sobre fundamento? Porque ele fala assim, só existe um fundamento. E esse é Jesus Cristo. Vocês podem... Gente, eu estou sentindo um cheiro tão bom de café. Tem café aí, é verdade? Meu Deus, vocês querem me matar. Aleluia. Então, olha, vocês estão sentindo isso, eu? Ah, é você, Ricardo? Você é o pecador, Ricardo? Esbaforando aqui na minha cara, irmão? De onde vens? Aleluia. Querido, vamos lá, até me desconcentrei aqui, até perdi onde eu estava. Então, Paulo começa a falar sobre fundamento. Paulo fala assim, gente, não existe outro fundamento a não ser Cristo. Então, o fundamento da igreja é Cristo. Então, a igreja está lá, está participando, está vivendo a sua vida, tem seus problemas, mas o único fundamento é Cristo. A gente não pode esquecer que nós estamos construindo sobre Ele. E por que Paulo começa a falar para uma igreja cheia de dons? Por que Paulo começa a falar sobre, reforçando essa questão do fundamento que é Jesus? E é interessante, porque Paulo fala sobre o fundamento que é Cristo. E Paulo fala sobre... que isso não muda, mas que dependeria de cada um como se construiria sobre o fundamento. O fundamento está firmado, a igreja está aberta, é uma igreja de Jesus. Mas como nós vamos construir sobre a igreja? E aí ele fala, uns construirão sobre ouro, sobre prata, pedras preciosas, feno, madeira, feno e palha. E queridos, fazia um tempo que eu estava meditando nesse texto e pedindo para Deus, Deus, me mostra, me fala mais sobre esse texto. E Deus falou algumas coisas comigo que nós vamos conversar. Para você entender, Paulo começa a falar sobre as obras, e Paulo começa a falar que todas as nossas obras, no versículo 13, cada uma das nossas obras se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Qual dia, irmão? Qual dia vai declarar as nossas obras? Quero que você entenda um pouquinho. Quando eu e você
estudamos Apocalipse, falamos de escatologia bíblica, nós sabemos que nós teremos 2 julgamentos, haverão 2 julgamentos no Apocalipse, no final dos tempos. Qual é o primeiro julgamento? O primeiro julgamento é se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Primeiro julgamento é esse. Jesus fala nas suas parábolas que separará os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Então o primeiro julgamento, aqueles que aceitaram ao Senhor, aqueles que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador, que entrarão no reino dos céus, e os que não aceitaram, os que se rebelaram contra, todos esses não entrarão no reino do céu. Esse é o primeiro julgamento. Mas existe um segundo julgamento, e eu quero que você abra a Bíblia comigo rapidinho em Apocalipse capítulo 20. Vamos lá, preciso dar esse pano de fundo para você entender tudo que nós vamos falar. Apocalipse 20, versículo 11, olha só o que fala lá. O juízo final, e vi um grande trono branco, diga trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Presta atenção, não tinha lugar para a terra e o céu. Ele sentado no seu alto e sublime trono branco, e começou a fazer o quê? Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram também os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Presta atenção, o segundo julgamento que haverá é o julgamento das nossas obras. Em 2 Coríntios, você não precisa abrir, mas em 2 Coríntios, no capítulo 5, também Paulo fala, na sua segunda carta, sobre este dia. Deixa eu abrir aqui para você, para ler para você, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal, por meio do corpo, a igreja, ou bem ou mal. Então, o segundo julgamento do trono branco vai julgar as nossas ações, vai julgar aquilo que eu e você fizemos por meio do corpo, por meio da igreja. Então lá, querido, a Bíblia fala que ele, que tem olhos como chamas de fogo, e como nós lemos em 1 Coríntios, ali no capítulo 3, vai julgar todas as coisas, vai julgar tudo que nós fizemos, tudo que nós nos movemos. E preste atenção, eu quero entrar um pouquinho nisso, é importante que você entenda. Eu estou falando sobre como serão julgadas, e como Paulo está ensinando a igreja de Corinto, como serão julgadas as obras. Porque se o firmamento da igreja é Cristo, e isso é absoluto, vai depender daquilo que eu e você construímos sobre o fundamento. E aí ele dá algumas características. Ele fala: serão construídos ouro, prata e pedras preciosas. Preste atenção, querido, quando eu estou falando de ouro na palavra de Deus, há muito tempo atrás eu até fiz uma pregação falando sobre as tábuas de acácia, da madeira de acácia que foram feitas lá os portões, os muros do tabernáculo de Moisés, eles eram revestidos por ouro. E o ouro é o ouro é a presença de Deus, o ouro fala do Espírito, o ouro fala da glória de Deus. Então Paulo coloca, primeiramente, 3 elementos que eu quero que você fique comigo, 3 elementos que a igreja de Corinto precisava construir sobre o fundamento Cristo. 3 elementos, qual eles? Ouro. Segundo, prata. Terceiro, pedras preciosas. Ouro está falando daquilo que eu recebo de Deus e daquilo que sobre o fundamento Cristo eu começo a estabelecer a minha vida. Ouro, aquilo que é de Deus em mim. De Deus em mim. Amém? Prata fala de purificação. Zacarias, Malaquias, Isaías, Números. Eu posso te dar mais algumas referências que falam que Deus nos purificaria por meio da sua palavra, como é purificado a prata. Amém? Então a palavra nos purifica. Então, se o ouro está falando daquilo que eu recebo de Deus, a prata está falando aquilo que acontece em mim. Então está falando da minha pessoa, é o que eu recebo de Deus para mim, e o que eu entendo que eu preciso viver. E pedras preciosas, Serginho, pedras preciosas, eu fiquei nesse texto meses.
Aí numa conversa informal, no dia que o Larry veio aqui, nós estávamos conversando com o Larry, e o Larry falou alguma coisa sobre igreja, sobre fundamento, ele falou assim, e as pedras preciosas são pessoas. A hora que ele falou isso, eu falei, uau, pessoas? Daí eu falei, nossa, eu estava lendo esse texto de 1 Coríntios hoje, e eu não sabia o que eram as pedras preciosas. E aí eu fui orar a Deus, beleza, o Larry falou, beleza, mas com todo respeito, eu preciso de uma base bíblica. Eu preciso saber como que é isso. E Deus me leva lá no tabernáculo. Lembra lá quando Arão é levantado como sacerdote, que ele tinha um colete sacerdotal, lembra? Arão tinha um colete sacerdotal. E o que tinha no colete sacerdotal? 12 pedras preciosas diferentes, que simbolizavam o que, Júnior? As 12 tribos de Israel, que são pessoas. Então, o colete sacerdotal, as pedras preciosas, está falando de pessoas. Então, preste atenção. Paulo está dizendo o que para Corinto? Corinto, vocês precisam, sobre o fundamento Cristo, construir o que Deus está falando, o que a palavra de Deus está falando, para mudar vocês, e a partir do movimento e da palavra de Deus purificando vocês usarem isso para tocarem pessoas, pedras preciosas, ouro, prata e pedras preciosas. Mas Paulo coloca mais 3 elementos na conversa que complica. Paulo fala de madeira, feno e palha. Então, o que eu quero que você entenda? Querido, preste atenção. A madeira simboliza o quê? As coisas de Deus agora, numa inversão de valores, são usadas para quê? Para realmente fazer algo para mim, e não em mim. A igreja de Corinto estava usando os dons para que ela pudesse de alguma forma se beneficiar, para que ela de alguma forma pudesse usar. Preste atenção no que eu estou falando. Está havendo uma inversão de valores no que nós chamamos de cristianismo nos dias de hoje, no evangelho. Hoje muitos seguem o cristianismo e a palavra de Deus porque eles querem algo para eles. Eles querem entender como o evangelho se encaixa na sua vida e como esse evangelho vai trazer benefício para mim. Porque se ele não servir para mim, porque se ele não trouxer benefício, porque se ele não se encaixar na minha agenda, no meu plano, no meu destino, no meu propósito, no meu macro, não serve para mim. A igreja de Corinto estava acontecendo uma inversão de valores. Não era o que Deus está fazendo em mim, mas o que Deus pode fazer para mim. Como que eu faço uma campanha para eu enriquecer? Como que eu faço lá uma noite de oração para eu vencer na vida? Como que eu faço para ser mais próspero? Inversão de valores. Então, a primeira questão, em vez de ser o ouro que vem, que é o revestimento do Espírito para mudar a minha vida, o que isso me traz de benefício? Começou a haver uma inversão de valores. O segundo plano que ele fala sobre o feno. Presta atenção. O que é o feno, irmão? O que é o feno? Feno é alimento de animais, amém? Feno é alimento de animais. Então o que Paulo está falando? Em vez de eu pegar, e ele compara, eu estou comparando assim, ó, ouro com madeira, prata com feno, e pedras preciosas com palha, tá bom? Os 3 na mesma sequência. Então, quando ele está falando de feno, vamos pensar na vaca. A vaca come feno, e depois de digerido, a vaca nos dá o leite, depois nos dá a carne. Aqui, o que eu estou falando para você? Aqui a inversão de valores na igreja de Corinto não era uma palavra que vinha para purificar o coração e mudar atitudes. Qual que é a evidência disso? Um promíscuo no meio do povo. Então o que eles estão fazendo com o feno? Eles estão comendo, digerindo, porque eles achavam que deles algo poderia ser gerado. Então a igreja de Corinto agora começa a ter um posicionamento de que algo deles, recebidos de Deus, com cara de Deus, começa a ser gerado para a igreja. E sabe como que eu batizei isso? Isso chama-se o nascimento da religiosidade. Quando a igreja pega algo que não é dela, quando a igreja recebe algo do poderoso, que entra dentro dela, mas ela, em vez de discernir espiritualmente, ela quer digerir humanamente, ela quer digerir racionalmente, ela começa a gerar uma coisa que não é cristianismo, mas é religião.
Ela dá alimento, mas o alimento que ela dá não é segundo o fundamento e não é segundo o que Deus deu. É sobre aquilo que ela, dentro dela, está gerando. Nasceu religiosidade na igreja de Corinto. É a primeira vez que a igreja mostra sinais de que existia religião. Porque, irmão, vamos falar a realidade. Se existe na igreja um pecado dessa gravidade e ninguém faz nada, mas o culto é tudo avivado, cheio de palavra profética, cheio de dom de revelação, cheio de eu vi, eu sonhei, eu olhei, o anjo falou, e o pecado está ali. Como que há conexão entre céu e terra se o pecado está ali? Mas ali não tem céu, ali tem religião. Não importa o que você faz na sua casa. O importante é que você vem bonitinho na igreja de terno e gravata no final de semana e o cabelo da irmã está muito bem cortado e comprido. Porque a religião vai tentar te alimentar com algo que é do homem. Então Paulo está mostrando para a igreja de Corinto que está havendo uma inversão. E essa inversão eles estão construindo sobre o nome do Cristo. Querido, como é sutil a religiosidade. Eles estão construindo com cara de crente, com as coisas de crente, mas não é de Deus. Então aquilo que o Feno me fala é de um evangelho contaminado. E depois ele vai para a palha. A palha fala, como antes a gente devia olhar para pedras preciosas e pensar nas pessoas, a palha fala das pessoas para mim mesmo, tudo é para mim e sobre mim. Acho que vai ter que levantar aqui o som, senão... Deus nos ajude. Se for possível, desvia da Mato Grosso aqui 11:23 e eu agradeço. Amém, Kelly? Querido, presta atenção na palha. A palha é uma coisa ainda mais profunda e importante. Oxi. A palha fala de pessoas que não pensam no próximo, mas usam o próximo para o seu próprio benefício. A palha fala de pessoas, lembra lá dos escravos egípcios, lá de Israel no Egito? Quem que tinha que buscar palha? O povo de Moisés. Para que eles tinham que pegar a palha? Para fazer tijolo, para fazer pirâmide. Para quem? Para Israel? Não, para o Egito. A palha, Paulo está dizendo que a palha é quando eu e você... Obrigado, Deus, uau. A palha está querendo dizer o que para mim e para você? Pessoas que em vez de tocarem, abençoarem, servirem pessoas, usam as pessoas para o seu próprio benefício. A palha é, faça tijolos para mim, construa para mim. Sabe, irmão, presta atenção. Sabe quando você cresce na vida? Você tem uma promoção lá na tua empresa. Te dar um exemplo. Você tem uma promoção na tua empresa. Aí você chega na empresa, de onde você foi promovido. Hoje você chega na empresa e você já não conversa com as pessoas que você conversava antes. Agora você muda até teu jeito de falar. Agora você muda até teu jeito de andar. Agora você muda o teu jeito de vestir. Agora aquele que sentava com você na mesa já não cabe mais sentar com você na mesa. Porque agora você é diferente dele. Antes você era amigo, agora você é chefe dele. Agora ele vai precisar te enxergar de outro jeito. E agora ele vai ter que servir para ajudar você. Pessoas manipuladoras que hoje em dia dizem que o seu chamado, o seu ministério, todo mundo que está em volta está convergindo em volta dela, porque ela é o centro. O Egito era o centro do mundo, e o povo de Israel existia para se mover em volta do centro. Gente, de verdade, tem um monte de gente que acha que é sol e que nós somos o planeta. Tem um monte de gente que acha que é lua e que a gente é estrela, igual José. Por que José passou por aquele processo profundo de humilhação? Porque de verdade ele achava que ele era o sol e os irmãos iriam orbitar em volta dele, que os irmãos tinham que viver por causa do chamado dele. E José precisou ser fortemente humilhado para entender que ele não era o centro das atenções. Gente, tem um monte de gente que fala assim: não, porque o ministério do A e do B está aqui servindo o meu. Oxi!
construindo sobre o fundamento Cristo, mas construindo sobre palha, construindo com palha. Faça tijolos e construa para mim. Então Paulo está mostrando para a igreja de Corinto que a inversão de valores estava fazendo eles sobre o fundamento Jesus, construindo aquilo que não permaneceria. Sobre o fundamento Jesus, que não teria como dar continuidade nesse sentido. Você está comigo? Nosso foco precisa ser o reino, ou seja, pessoas, ou seja, viver uma vida com o foco no plano da salvação para as pessoas, e não somente focado e centralizado em mim. De verdade, tem gente que acha que o evangelho é somente uma parte da vida dela, que precisa se encaixar no plano macro que ela fez sobre si mesma. Muita gente acha que vir na igreja no domingo é só uma parte chamada espiritualidade, que precisa ser também cumprida, como os exames médicos, como a academia, como o tempo em família, como as outras coisas que nós precisamos lidar. E não é. O evangelho precisa englobar toda a nossa vida. O evangelho precisa ser o que eu recebo de Deus em mim, o que a palavra de Deus trabalha em mim, para que eu possa servir e abençoar e tocar as pedras preciosas. Porque se uma alma vale mais que o mundo inteiro, irmão, qual é o grande propósito do evangelho de Jesus? Eu e você precisamos entender. O propósito do evangelho de Jesus é me ensinar e te ensinar a servir. Servir. Paulo está dizendo, vocês são uma igreja top, vocês têm dons espirituais, vocês estão voando, irmão. Só que em 1 Coríntios, nessa mesma carta, no capítulo 13, ele denuncia, vocês são como o sino, Kitine. O que ele está dizendo? Vocês só fazem barulho. O que tem dentro de um sino, irmão? Só o barulho. Bate, faz barulho. Serve para quê? Para nada. Então ele fala assim, se não houver amor, esquece tudo. Se não houver cuidado, esquece tudo. Se não houver um evangelho genuíno sendo construído sobre o fundamento certo, mas também da forma certa, não vai dar em nada. Irmãos, quero que você entenda um pouquinho de história. Jesus morre, Jesus ressuscita. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos e agora eles são batizados no Espírito Santo. O que a Bíblia nos fala no livro de Atos? Que eles começam Pedrão vai lá, faz a primeira pregação. 5.000 pessoas na membresia. Uau! Aí quando eles compram café para a membresia, no outro dia ele prega mais 3.000, 8.000 pessoas na igreja. Presta atenção. Atos fala que eles andavam por Jerusalém, e Pedro ia na oração, e a sombra de Pedro pregava as pessoas, e começa aquele movimento, e começa aquele ajuntamento, e a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, que eles iam de casa em casa, oravam, repartiam o pão, e cantavam hinos e salmos. Presta atenção, aquilo se chamava eclésia. Aquilo foi quando pela primeira vez os cristãos foram chamados de igreja, quando os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. A eclésia não é uma estrutura, irmão. A eclésia era um povo que andava de casa em casa, orando, cantando e dividindo o pão. A eclésia se movia, a eclésia era um grupo de pessoas. Mas aí começou, com o passar do tempo, as pessoas mudaram. Todo domingo você sai de casa para vir aonde? A Paty falou ali, na igreja. Quando na verdade, esse é o lugar aonde a igreja se reúne. Nós tiramos o nome igreja das pessoas e colocamos no endereço. Nós tiramos a essência do cristianismo, que são um movimento de pessoas, e falamos, não, os irmãos estão indo para a igreja. Irmão, a igreja é os irmãos. Nós trocamos, começou a haver uma inversão de valores. Começou a haver uma inversão. Queridos, presta atenção, eu quando era piá, até a igreja que eu participei durante 25 anos, ela tinha um lema, que era ide e pregai o evangelho. Esse era o tema, ide e pregai o evangelho. Hoje em dia, não é mais a mensagem do ide, hoje em dia é a mensagem do vem. Venha. Por quê? Porque nós temos uma igreja na rua Mato Grosso 1123, venha. Mas qual que foi a primeira missão? A primeira missão que Jesus deu depois de ressuscitar e encontrar os seus discípulos. Ide. Nós mudamos o nome e invertemos a visão.
Nós mudamos o nome e invertemos a missão. Paulo está falando para a igreja de Corinto: vocês estão construindo sobre coisas que não existem e que não são duráveis, e que quando chegarem diante dele e os olhos deles forem julgar todas as obras, é madeira, feno e palha que vai queimar tudo. Não existe. Nós vivemos um evangelho, querido, que olha e quer que as pessoas entrem aqui. Irmão, vou falar para você. As pessoas não vão entrar aqui. Sabe por quê? Porque Deus, presta atenção que eu vou falar para você. Deus nunca vai fazer aquilo que Ele mandou eu e você fazermos. Deus não vai mexer naquilo que é para eu e você fazer. Você pode orar, querido, todo domingo eu venho para cá, passo na Praça Menonita. Está socada a Praça Menonita. Socada de gente lá. Aí eu venho para cá e falo assim: oh Deus, tem mais gente na Menor do que na igreja no domingo, Deus. Eu posso chorar a vida inteira. O que eu quero? Que Deus mande um anjo lá com a espada de fogo lá, apareça no meio da Menonita e fala: Rua Mato Grosso 1123, agora te grada. E todo mundo vai vir para cá? A igreja, a eclésia que se move, precisa se mover na missão e na direção que Jesus falou. A igreja de Corinto estava num alto e sublime monte, uau, cheia de dons. Venham para cá, aqui tem dons. Venham para cá, aqui tem revelação. Venham para cá, aqui nós temos sonhos. Venham para cá, aqui nós temos visões. Venham para cá, aqui nós falamos em língua, interpretamos em língua. Irmão, se a gente não for atrás do outro, o básico a gente não tem, que é amar o perdido, que é a missão que Jesus deu. Então, na inversão de valores, Paulo fala sobre os perigos dessa inversão. Feno, madeira e palha. Nós pegamos o que é de Deus para nós queremos agora que as coisas comecem a convergir à nossa volta, e nós queremos que as pessoas venham, se elas quiserem, elas que venham até mim. Ah, é? Foi assim que o Senhor fez? O primeiro que saiu, irmão, foi Cristo. Cristo estava na glória. Cristo só falou para você vir depois que Ele veio. Eu vou morrer por eles. Eu vou lá, Isaías, eu vou lá. Depois Ele falou: vinde a mim, porque eu estou aqui. Então não dá para a gente inverter o evangelho e se tornar cristão consumidor. Quando a eclésia se torna, em vez de um CPF, um CEP, se torna um lugar de consumo. Eu venho no domingo para consumir o que Deus tem para me dizer sobre a minha vida, sobre o meu plano, sobre o meu projeto. Então Paulo está denunciando a igreja de Corinto, falando assim: ei, não construam com cara de cristianismo sobre o fundamento Cristo coisas de homens. Aí beleza, denunciamos o pecado. Aí Paulo começa a mudar essa conversa para um lugar muito legal. Aí ele começa a falar: a obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia declarará, o dia do julgamento, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, foi provada pelo fogo, por que pedras preciosas prata? Porque quanto mais tempo no fogo, mais puras elas se tornam. Nós sabemos que o ourive está lá, põe o ouro no fogo, põe lá o ouro que vai fazer tua aliança, e ele põe no fogo, e ele deixa o fogo queimando o ouro, tirando as impurezas, deixa o fogo. Quando que ele sabe que ele tem que tirar a aliança, a sua aliança, o seu anel do fogo? Quando ele se enxerga no ouro. Quando ele tem uma visão clara como um espelho no ouro, e ele se enxerga no ouro, aí ele tira do fogo, e aí o anel está pronto. Ou seja, Paulo, numa das suas cartas também a Coríntios, ele fala assim, que nós seríamos transformados de glória em glória na imagem do Filho de Deus. Enquanto Deus não enxergar eu e você no ouro que Ele está queimando,
nós não estamos prontos, mas quando estivermos prontos, essa obra será realmente tirada do fogo, porque foi aprovada por Ele. Prata quanto mais no fogo, mais ela é pura. Pedras preciosas são geradas no fogo. Pedras preciosas são geradas a partir do fogo. Então, querido, preste atenção. O que eu quero que você entenda é que o Evangelho vem para transformar a minha vida, e a partir da transformação da minha vida, tocar a vida das pessoas. E aí, beleza, denunciamos o pecado. Olha só isso aqui. Abre a Bíblia comigo, Lucas 12. Lucas capítulo 12, verso 19. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler aqui rapidinho, ó. Vou ler até antes. Vou ler a partir do 16. E propôs-lhe uma parábola, é a parábola do rico insensato. Olha isso aqui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a colheita de um homem rico tinha produzido em abundância, ou seja, sua plantação tinha produzido em abundância. E pensava entre si, dizendo: que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: já sei, farei isso, vou derrubar os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus frutos, todas as minhas novidades e os meus bens. E aí direi à minha alma: alma, tendes em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que Jesus está falando, irmão? Jesus não está condenando um investidor e uma cabeça investidora de quem guarda dinheiro. Pelo contrário, a Bíblia ensina que eu e você precisamos pensar na velhice, precisamos guardar recursos, precisamos nos preparar para lá na frente ter. Mas a grande questão é quando ele fala: alma, descansa agora, porque agora você vai ter tudo que você quer. A grande questão é que aqui existe uma inversão de valores. Ele está falando assim, que você sai de um lugar de dependência de Deus e vai para um lugar de dependência da sua força, dos seus recursos, daquilo que você guardou. E aí Jesus condena, quando ele fala: louco, se te pedirem a sua alma, se te pedirem amanhã a sua alma, que vai adiantar você ter celeiros cheios de coisas, confiando na força do seu braço? Então, o que eu quero que você entenda é que Jesus está querendo dizer assim: o que nós temos para oferecer? Querido, o que eu e você temos para oferecer às pessoas? Não a nós mesmos, não a nossa alma. O que nós estamos construindo sobre o fundamento chamado Cristo, para que nós possamos oferecer para as pessoas. E preste atenção, mas como fazer essa construção? Qual a forma correta de fazer a edificação falada pelo apóstolo Paulo? Aí Deus me levou a um texto muito doido. Zacarias, capítulo 1, verso 18. Está comigo ainda, irmão? Você está entendendo? Sim ou mais ou menos? Sim? Acho que sim. Então tá, vamos lá. Olha lá, Zacarias capítulo 1, verso 18. Olha isso aqui. Nós encontramos um problema. Diagnosticamos uma inversão de valores. Encontramos uma igreja perdendo os valores do reino. Zacarias 1,18 diz assim: levantei meus olhos e olhei e vi 4 chifres. E disse ao anjo que falava comigo: que é isso? E ele me disse: esses são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 artesãos. Então eu disse: que vêm esses fazer? E ele falou dizendo: esses são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Esses artesãos, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os poderes das nações, e levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para os espalharem. Fim. O que você entendeu? Nada. Eu sei. Já vi pela cara de vocês que vocês entenderam nada. Mas eu vou explicar para vocês o que Deus falou para mim. Quando a Bíblia fala em 4 poderes, 4 coisas, 4 elementos, normalmente, e aqui ele fala que o profeta Zacarias olha e enxerga 4 chifres. 4 está falando de norte, sul, leste e oeste. Ele está falando que esses 4 poderes que estão no norte, no sul, no leste e no oeste, ou seja, em toda a terra,
se levantaram para espalhar o povo. Se levantaram para espalhar o povo. E agora o povo de Deus está andando de cabeça baixa. Foram espalhados, não tem nação, não tem pátria, não tem culto, não tem nada. Estão espalhados na terra. E aí Deus, em vez de pegar alguém que venha com uma espada e quebre os chifres, aí Deus, em vez de pegar alguém que esmague, ou como lá na passagem de Senaqueribe, Nabucodonosor, que desce uma pedra e quebra. Não, sabe o que Deus faz? Apresenta para Zacarias 4 artesãos. Aí você fala, não entendi nada de verdade. Por que faz um artesão, irmão? Senão a obra da sua arte. Alguém com habilidade, com criatividade. Preste atenção, o que Deus está querendo me dizer? A resposta para acabar com a divisão, a resposta para quebrar os poderes que separam, a resposta que vem para trazer desunião, a resposta do céu é: pegue 4 artesãos que vão usar a sua arte, vão quebrar esses poderes e através da sua arte, eles vão novamente edificar o povo e eles não mais estarão de cabeça baixa, mas estarão unidos com a cabeça levantada, porque os poderes foram destituídos por causa da criatividade. A resposta de Deus é criatividade. Criatividade. Querido, o cristianismo expressa a criatividade da multiforme sabedoria de Deus. Então Deus não traz um guerreiro para lutar contra os poderes. Ele levanta pessoas criativas. E a criatividade atrai. Quer um exemplo bíblico? O povo está perdido no deserto, só sabe perturbar a vida do coitado Moisés. Um dia era água, um dia era pão, um dia era carne. Era só perturbação. Aí Deus fala assim, no meio disso, vamos fazer o seguinte, vou mandar para vocês um oásis. E um monte de animal, vamos fazer esses animais tudo procriado e nós vamos ter carne, nós vamos ter água e vai parar a choradeira. Não, sabe o que ele fala? Vamos construir um tabernáculo aí no meio. Mas nós estamos falando de água, nós estamos falando de comida, nós estamos falando de comer o mesmo pão que cai do céu todo dia. E você vem com construção, presta atenção. Uma construção edificada sobre o grande fundamento Jesus responderá a todos os nossos questionamentos de fé. Todos. Tabernáculo vem, vamos lá, vamos trabalhar. E aí a Bíblia diz que teve alguns homens, Bezalel e o outro nome, não lembro, Altiel, é isso? Auliabe, quase, deu na trave, né? Bezalel e Auliabe, 2 perdidos, sentado na rede. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor toca sobre eles, eles são ungidos com criatividade, com habilidades de artesão. E eles fazem todas as peças do tabernáculo, sendo uma resposta do céu para um momento de crise. Presta atenção, querido. A sua grande ideia pode ser a resposta do céu para uma crise. Preste atenção. A ideia que você tem pode mudar o mundo. A ideia que você tem pode mudar o cristianismo. A ideia que você tem pode mudar a sua célula. Líder, Deus, você está lá chorando, orando todo dia lá na tua casa, lá toda semana. Ai, Deus, manda as pessoas aqui na minha célula. Ai, Deus, manda. Queridos, poucos vão ser como a Aline, que vão bater lá no meu portão, lá, dizendo, oi, aqui tem uma célula, eu vim para a célula. Foi uma vez em 15 anos. O resto, irmão, criatividade. Eu tenho a Dani na minha célula. A Dani Reis, toda semana, a Dani Reis posta nas redes sociais dela, aberta em público, a foto da célula. Célula maravilhosa, tempo maravilhoso. Irmão, tem gente que está lá na nossa célula por causa da foto da Dani. Usou a criatividade para mover o evangelho e aquilo que precisa ser feito. Queridos, workshop de arte vai ter aí. Você acha que Deus não pode usar um dançarino com toda a malemolência, com o pastor Valdeir, para salvar alguns? Claro que pode. A Jô falou que ele é bom de joelhos. Ele fala que o segredo está no joelho, irmão.
Queridos, os dons e talentos que Deus tem dado para você, Deus te deu para você convergir ele para o reino e fazer dessa criatividade, Janaína, um lugar de ganhar almas. Dessa criatividade, romper com crises. A partir dessa criatividade, Paulinha, apresentar um evangelho a partir de lápis e papel. A partir dessa criatividade, você músico, fazer uma canção e colocar nesse YouTube e as pessoas serem atraídas por causa desse dom, dessa criatividade. Eu e você somos os artesãos desse tempo, que viveremos o céu se entendermos que esse dom é para o reino. Meu Deus, vocês viram que eu cantei domingo? Nunca mais vou fazer aquilo, me perdoem, porque em vez de atrair, vou afastar. Mas irmãos, use o dom que você tem. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, use o dom que você tem, que foi lhe dado com a imposição de mãos. Acredite naquilo, acredite. Paulo está falando, Timóteo, você estava lá, você viu, tem algo sobre você. Querido, Deus resolve colocar tesão no meio da crise, no meio da divisão. Deus traz planos para aqueles que estão atentos, para aqueles que estão ligados, para ser uma resposta do céu. Querido, olha só, Jesus falou: vão, ide, fazei discípulos. Aí o povo se acostuma, irmão. A gente se acostuma fácil no cobertor quentinho, fácil. Talvez sua célula não é mais uma célula, ela é um grupinho familiar, gostoso, quentinho e aconchegante de toda semana. As mesmas pessoas queridas que você ama, a irmã do empadão, o irmão da torta de banana, sempre tem, as irmãs do caldo, sempre tem. Então você chega quarta-feira, você não pensa que você vai ouvir a palavra, mas você pensa: ai Deus, hoje é o dia do caldo lá naquela célula, hoje vai ter um empadão de frango. Querido, as nossas células se tornaram lugares quentinhos e confortáveis. É ou não é? Só que se ficar só entre nós, sabe o que ele vai gerar? Só ovelha gorda. E o propósito não é esse. O propósito não é esse, querido. A criatividade precisa ser para atrair almas. A criatividade precisa ser uma igreja que olha para fora, que usa a criatividade, que não inverte valores. A célula não existe para engordar eu e você. A célula existe para ganhar alma, através de mim e de você. Querido, a gente perdeu os valores. Olha só, vamos para Mateus capítulo 25. Mateus 25. Olha Mateus 25, parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, dormiram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dá-lhes do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Presta atenção. No casamento judeu, tem uma casa lá. E quem está na casa, no dia do casamento? A noiva. A noiva fica na casa, a noiva está bonita lá na casa, vestida, toda bonita, ornamentada. E o noivo vem. O noivo vai na casa. Hoje de manhã preguei isso. Acredita que tem um cara aqui da igreja que casou assim? Me contou que a noiva esperou ele chegar. Acho que nós vamos casar assim nos 25. Vou chegar de terno branco. Não? Melhor não, né? Vão dizer que é pai de santo. Não, daí vai. Não posso fazer propaganda para a concorrência. Vamos lá, presta atenção. Então estamos lá. A noiva está lá na casa. A noiva está lá. E aí a Bíblia diz que em determinado momento tem 10 mulheres. Quem que é as 10 virgens, irmão? As 10 virgens são as madrinhas. As madrinhas que vão lá para o casamento. Só que quando o noivo está passando, tem um cara que anuncia: lá vem o noivo está vindo. Essas mulheres, que não sabem se ele vai vir de manhã, de tarde ou de noite, estão com lamparinas, e que precisa ter o azeite. Então, se o noivo aparecer de madrugada, lá ainda não tinha copel, estava escuro, tinha que acender a lamparina que o noivo está passando, elas acendiam para
enxergar o caminho até chegar na casa e encontrar a noiva. Amém? Está comigo? Amém? Querido, preste atenção que eu vou falar para você. O evangelho hoje, que está sendo pregado, prega-se um evangelho de casamento. Quando na verdade a parábola está falando o quê? Que esse elemento, lamparina, ele serve para o casamento, irmão? O que você acha? Sim ou não? Fala para mim, irmão, fala! Sim ou não? Enquete, quem acha que sim, levanta a mão. Levanta a mão, Aline. Aline e alguns. Quem acha que não? Parabéns para os que disseram não. Porque, querido, a lamparina, ela não é um elemento do casamento. A lamparina, ela é um elemento de preparação para o casamento. A lamparina é aquele azeite, a unção de Deus, que vai fazer eu, quando ouvir o Espírito gritar, lá vem o noivo, me indicar o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lamparina é uma preparação para eu chegar na casa, porque quando chega na casa, irmão, a festa está pronta, a luz está acesa, está todo mundo lá, a noiva já está lá. Então a lamparina, o que Jesus está querendo dizer? O evangelho que eu estou trazendo para você, não é o evangelho do fim, é o evangelho do caminho. Você precisa entender o que você está construindo sobre o fundamento Cristo, enquanto você está indo no caminho. O evangelho não é um evangelho já triunfalista, que todo mundo vai entrar porque disse sim. Mas o evangelho vai exigir renúncia, vai exigir fazer as coisas certas, edificar as coisas certas, estabelecer princípios bíblicos na sua vida, que vão te iluminar e te indicar o caminho, pela voz do Espírito, até que você chegue no grande dia. Entendeu, irmão? Então a gente inverte valores. A gente inverte valores. Aí a gente acha assim, não, de boa. No grande dia, Deus é Pai. Tem um filme agora na Netflix, vi essa semana. Deus é brasileiro. Eu falei, gente, meu Deus. A maior decepção da minha vida seria se ele falasse eu sou brasileiro, porque nós sabemos o que é o brasileiro. Gente, nós precisamos entender um cristianismo que nos transforma e nos indica o caminho de renúncia, de entrega, de princípios, de valores do céu, que tem Deus no nosso coração, que tem uma palavra que nos purifica para tocar pessoas e se ajuntarem a nós para irmos na direção do grande dia. Então preste atenção, a criatividade vai fazer eu e você, na beira do caminho, angariar. Preste atenção, às vezes estamos lutando contra divisão e desunião, mas precisamos lutar para estar junto, estar no corpo, conectados, nos esforçamos para estar junto. Queridos, nós seremos tentados a ficarmos isolados e separados, e nos sentindo desconectados. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz assim, a Bíblia diz, não deixe de se reunir como é de costume de alguns. Irmãos, nesses dias, uma das grandes artimanhas do diabo para separar que nós não sejamos eclésia, mas sim só um endereço administrativo, é não permitir que você caminhe com pessoas. Alguns dizem que é Paulo, mas eu gosto de falar, o autor da carta aos Hebreus diz assim, como é de costume de alguns, não deixem de comungar. Irmão, qual foi a última vez que alguém da igreja foi na sua casa? Qual foi a última vez que você andou com irmãos, foi na casa de alguém? A igreja de Atos, ela se movia entre as casas, orando, salmodiando e repartindo pão. Qual foi a última vez que você chamou alguém para ir na sua casa? Ai, Serginho, mas lá em casa tem uma pilha de roupa lá, faz 2 semanas lá, como que eu vou levar o irmão? Joga dentro do guarda-roupa e leva o irmão. Se você não passou até hoje, não vai ser amanhã que você vai passar. Nós dois sabemos. Querido, a eclésia é um povo que se move. Ah, Serginho, os irmãos da igreja estão acostumados com a minha vida. Agora, se eu chamar um visitante, o que vai pensar de mim? Arruma essa casa. E chama o visitante, chama o vizinho, chama o amigo.
Use da criatividade que Deus te deu para você atrair pessoas. Queridos, faça o que não é natural para você. Nós somos corpo, precisamos lutar para estarmos juntos. Nós precisamos, querido, nós temos que ser intencional. Intencional em ter um na casa do outro. Ah, mas daí vão sujar o meu sofá. É? Você acha que o sofá vai estar lá no céu a hora que você subir? E você acha que o Deus que te deu dinheiro para comprar esse sofá não vai te dar dinheiro para comprar outro se não for aplicado na obra? Ah, mas eu não gosto de levar os irmãos no meu carro. Querido, o Deus que te deu esse carro vai te dar recurso para te dar o outro se você investir no reino, por favor. Por favor. Tem uns irmãos aí que não gostam de dividir nem a cuia de chimarrão, mas Deus está fazendo a obra. Esses dias fui tomar um chimarrão, ganhei uma cuia. Por quê? Porque eu não divido a minha, irmão. Querido, nós somos corpo. Divide esse empadão aí. Vou contar uma história para vocês, legal, para quebrar o clima. Teve um dia que eu estava na casa do irmão, Ricardo, e tinha um empadão de frango para nós comer. Chegou outros irmãos lá que não estavam no rolê. O irmão botou o empadão dentro do forno lá. E o forno estava ligado. O que aconteceu? Juízo do eterno. Espatifou o pirex. Fiquei com medo de comer e morrer. Falei, você não vai atrapalhar o propósito de Deus. Se eu comer esse caco de vidro aqui, eu morro, irmão. Você vai atrapalhar o propósito do eterno. Você vai matar o homem de Deus. Vamos pedir pizza que é mais fácil. Vamos. Querido, por favor. Nós somos uma igreja simples e apaixonada. Seja tranquilo e transparente. Chame as pessoas para estar na sua casa. Faça conexões. Queridos, preste atenção. A resposta é criatividade. Deus os fez de forma única, artesãos para combater a divisão e a separação. Gente, tem um monte de gente no mundo que só está procurando um amigo. Porque ninguém confia em ninguém nessa terra. Então tem um monte de gente que só procura um amigo. Gente, que coisa valiosa é ter um amigo. Coisa maravilhosa. Não importa o jeito que é um amigo, tem amigo cheio de defeito. Descobri que tem uma irmã aí na igreja que está roubando as crianças dos outros, Diego. A origem dela, sítio cercado. Me preocupei mais ainda. Mas, querido, não importa. Nós somos da casa de Deus. Cheio de defeitos, mas nós somos crentes. Então, os irmãos precisam conhecer você, conhecer a sua casa, conhecer a sua vida. Quando aceitamos outros pensamentos, ideias, crenças limitantes, nós estamos restringindo o espírito criativo de Deus, que Deus derramou sobre cada um. Não se deixe levar, presta atenção. Existe uma palavra de maldição sobre a nossa cidade. Todo curitibano fala isso. Curitibano fala bem assim, mas curitibano é fechado mesmo. Mas curitibano, querido, curitibano é desconfiado. Isso é uma maldição sobre nós, gente. Nós não temos que ter desconfiança sobre as pessoas, misericórdia. Todo mundo é muita gente. Porque agora, porque aconteceu uma coisa lá que alguém te decepcionou, você nunca mais vai ter ninguém? Você foi ferido lá no outro ministério porque a célula te traiu, daí agora você não quer mais ninguém na tua casa? Como que é isso, gente? Isso não é cristianismo. O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Suporta até as crianças pulando no sofá. Inventei de deixar uma célula de adolescente na minha casa. Em 6 meses eles quebraram, não sei como, eles quebraram o fundo de todas as cadeiras da sala. Porque eles ficavam jogando e punham o joelho assim, ó. Eles quebraram a madeira por baixo do sofá de todas as cadeiras. Falei para o Levi, vou pedir um pix para você. Troquei a mesa. Arrumei um cachorro e tirei a célula. Só tem célula depois que pagar a mesa. Mas brincadeiras à parte, querido, faz parte. O amor corre risco. O amor corre risco. Uma vez cheguei numa célula, fui fazer a supervisão numa célula, gente, eu dou risada. Cheguei na célula, entra, sargento. Quando entrei na casa, estava todo mundo na sala, um monte de gente. Célula grande só dá trabalho, irmão, multiplica a célula grande. Viu? Célula grande só dá serviço, irmão. Então assim, deixa o grupo menor que a casa fica intacta. Entra no ático da Kelly lá de tênis, Alex. O anjo passa a espada e arranca os seus pés, se você pisar no tapete dela de tênis.
Aí eu chego na casa. Quando chego na casa, eu e a Lu, eu olhei para a Lu e falei assim, meu Deus. A Lu falou, o que foi? Eu falei, olha lá na esquerda. Eu bati aqui, ó, só no retrovisor aqui, ó. Tinha um quarto aberto lá. Tinha 7 crianças pulando em cima de uma cama de casal lá, cara. E a irmã, entra, depois a gente arruma isso aí, não tem problema. Vamos que hoje vai ser uma benção. Querido, quando a gente se desprende da terra, o céu vem. Mas você tem que estar preparado para deixar a carne morrer. As irmãs que têm toque de limpeza, se libertam. Criatividade. Não deixe essa identidade humana curitibana impedir você de confiar nas pessoas. Fomos projetados para sermos únicos, expressões da multiforme criatividade de Deus, enfrentando a missão de Deus e seus desafios de cabeça erguida. A sua criatividade vai fazer você andar de cabeça erguida. Quer romper a divisão? Use a criatividade para romper esse negócio, essa desunião. Use a sua criatividade para unificar pessoas. Irmãos, não tem nada que une mais do que alguém na sua casa, do que sentar na mesa com alguém, conversar com alguém, conhecer sobre a vida de alguém. Eu estou até tendo umas outras ideias. Mas isso é para depois. Eu primeiro preciso falar com o Valdeir e com o Levi. Senão eles dizem, calma. Vamos orar. Esforcemos-nos para ganhar mais alguns e nos conectarmos uns aos outros. Presta atenção, vou contar um testemunho. Para a gente encaminhar para o fim. Eu não vou citar nome, só vou citar o nome do criativo, tá? Porque foi uma benção. Queridos, existia um grupo aqui na igreja de pessoas que eles estavam assim, tinha alguns que estavam há 2 anos, tinha outros que estavam há 3 anos, tinha um que estava um pouco mais de 3, 4 anos na igreja. Amavam a igreja, amam a igreja, amam a palavra pregada na igreja. Falaram assim, Serginho, a gente sempre sai da igreja pensativo, digerindo a palavra, a gente ama ouvir as palavras, a gente ama estar aqui, mas a gente tem um sentimento de falta de pertencimento. Desconexão com a igreja. A gente está aqui há tanto tempo, a gente entra e sai, a gente não consegue se conectar às pessoas, todos com chamado, todos na célula, mas com esse sentimento para com a igreja. E eles conversavam entre eles a respeito dessa dificuldade de relacionamento. E uma dificuldade genuína, orando, buscando Deus, por que a gente tem ainda esse sentimento? Tanto tempo na igreja a gente não se sente parte, tanto tempo na igreja a gente ainda está desconectado, o que está acontecendo? E eles colocaram em oração e foram todos para o encontro com Deus com esse propósito. Deus tem que falar com a gente, Deus precisa falar com a gente, por que isso está acontecendo? Gente, uma aflição de não se conectar. Está lá rolando encontro com Deus, bênção acontecendo, do nada. Vitor, dos jovens, diz que Deus falou uma palavra para ele assim, pertencimento. Vitor, pertencimento. Vai lá, pega aquele grupinho de meninos que estão ali no canto e ore sobre pertencimento. O Vitor, criativo, fez o quê? Pegou um adolescente, pegou um jovem, pegou um homem adulto, pegou um homem mais velho, pegou um pouco mais velho, um de cada faixa etária da igreja. Foi lá e falou para esse grupo, gente, Deus falou para mim uma palavra sobre pertencimento. E eu trouxe um homem de cada faixa etária aqui, para simbolizar todas as faixas etárias da igreja. E eu vim aqui pedir perdão para vocês como igreja, porque a gente não viu vocês, a gente não prestou atenção em vocês, a gente não se conectou a vocês, e vocês estão com falta de pertencimento, mas eu vim aqui para orar, e nós vamos pedir perdão, porque vocês fazem parte dessa casa, vocês têm família, e vocês vão se juntar a nós. E quando eles começaram a orar, uma cura do Senhor começou a acontecer naqueles meninos. E a coisa mais incrível que aconteceu, porque não foi a partir do pastor Valdeir e da Jô, não foi a partir de mim, da Lu, do Levi, da Feira, ou qualquer líder, porque um líder fala assim, não, você é da igreja, não pode sentir, não tem a força, presta atenção, o corpo de Cristo curou uma ferida no corpo de Cristo.
O corpo de Cristo unificou os meninos, o corpo de Cristo. Aí eu falei assim, que eu não quero que as irmãs me levem a mal, mas eu brinquei de manhã, que eu falei assim, você vê 10, 12 homens, 10, 12 mulheres, perdão, chorando, ramelando, gritando no encontro, é uma coisa extremamente normal. Mulher, aquela coisa arada, né, e lencinho de papel que parece água, que meu Deus, que tanto choro. Homens não. Homens são racional. Esses meninos caíram num quebranto profundo, todos eles, chorando, numa cura do corpo de Cristo, para uma ferida no mesmo corpo de Cristo. Fomos para a célula essa semana, os meninos emocionados contando testemunho. Deus curou a partir do corpo. Uma igreja simples e apaixonada olha para as pessoas que estão aqui e se importa e querem conectá-las a partir de um momento de criatividade na sua casa, na sua vida, na sua célula, na sua rotina, porque entendem que a igreja é um organismo vivo que se move, não uma estrutura em 4 paredes. Não uma estrutura em 4 paredes. Eu e você precisamos ser intencionais em gerar unidade. Eu e você precisamos ser intencionais em ter amigos, querido. A coisa mais linda é ter um amigo. A coisa mais legal é você ter um amigo que está ali disponível para você, para a hora que você precisar. Querido, Cristo quer fazer de mim e de você uma igreja que se movimenta para ganhar almas e cuidar de alguns. Você está entendendo isso? Amém? Então Deus está usando esse novo tempo para eu e você entendermos que essa identidade de Deus, essa identidade, Paulo chega na igreja de Corinto e fala assim, se não houver amor, nada valeria, se não se importar com as pessoas, nada vale, se não se importar com o que elas estão sentindo, não somos igreja, somos qualquer coisa, somos uma organização de autoajuda, mas não somos igreja, porque a igreja está firmada sobre o fundamento Jesus e que precisa realmente desenvolver e aplicar o amor. A diferença da gente por qualquer grupo de ajuda é o amor expressado na entrega do nosso Salvador. Creia. Se coloque em pé em nome de Jesus. E nós vamos fazer umas coisas. 2 coisas. Nós vamos começar hoje e nós vamos terminar semana que vem. A outra ideia é para outro momento, Valdir. Estou muito criativo, gente. Querido, presta atenção. Essa ceia aqui, ó. Jesus não morreu por você. Me entenda o que eu estou falando, senão você vai dizer que eu estou falando heresia. Jesus não morreu só por você. Jesus morreu por nós. Por nós, gente. Nós precisamos construir sobre o fundamento, Cristo crucificado e agora ressurreto. Esse símbolo aqui, ó, é um símbolo de amor, de entrega e de unidade. Unidade. E agora eu quero que você, de forma intencional, saia do seu lugar e procure uma pessoa que está aqui dentro, que você nunca viu e nunca falou com ela. Um com cada um. E comece a conversar com essa pessoa. Você não vai cear por ela, você não vai orar por ela. Você vai conversar. Oi, tudo bem? Eu sou o Eros, eu sou o esposo da Gabi, eu trabalho em tal coisa. Você é quem? Você faz o quê? Sai do seu lugar, vai. Hoje de manhã eu tive que pedir para os irmãos parar de conversar. Vai. Os mais velhos de casa se movem. Vai nos tímidos. Os mais velhos de casa. Lucas, você não vai fazer essa vergonha de sentar com o Jamerson. Isso. Diego, vai lá no Jamerson lá, ó. Você e a Priscila. Priscila, vai no Jamerson, no Felipe lá, ó. Vai lá. Felipe. Deixa eu achar alguém pro Felipe daqui que eu tô vendo. Felipe já é da casa. Paloma. Isso, se move, Paloma. Pega alguém. Pergunta o que ele faz. Carla, vem na Paloma aqui, ó. Gabi, vem junto com a Paloma aqui, ó. Vai lá, Paloma, lá, ó. Lá na Carla, lá, ó. Carla, levanta a mão que a Paloma vai te ver. Isso, vai lá, Paloma. Vai lá. Vai lá, Gabi. Isso. Conversa. Fala o que ele faz,
O que você trabalha? Isso. Vai conversando aí. Dani, Isaac, Rafa, por favor, vocês são amigos, fala com os gêmeos ali, ó. Gêmeos, conversa com esses meninos aqui, ó. Isso, 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 o Enzo tá aí. O Enzo com o Miguel, o Enzo tá me tirando, né? Vamos. Isso aí, fala sobre a vida, isso aí. Pergunta que time que ele torce, se for Coxa, você ora. Se for Atlético, você expulsa. Se for Paraná, você pede graça a Deus. Vida. Ressuscita o Lázaro. Isso aí. Adriano, Vaguinho era jogador de futebol, dos bons, lateral. Dos bons, Adriano. Que legal, isso. Fala para ele onde é a tua célula, o dia da tua célula, o horário da tua célula, se ele já tem uma célula, se ele quer ir para a tua célula. Isso, isso. Cara. Isso aí. Conversa. Faça amigos. Aleluia. Que top. Glória a Deus. Ricardo. Isso. Faça um amigo. Isso aí. Aí o Rafa tá ali, ó. Deixa eu fluir aí, meu garotinho. Isso aí. Aleluia! O Espírito está na casa, conectando pessoas, conectando destinos, conectando propósitos. Olha para mim aqui, querido, agora. Isso aí. Olha para mim. Agora você vai pegar a sua ceia aí, ó.
Começa a cear com esse teu irmão aí. Começa a cear. Ceia com ele e começa a orar por ele e abençoar a vida dele. Isso aí. Ceia com ele. Fala, somos um corpo, somos uma igreja que se move. Pode cear, ceia com ele aí. E começa a orar por ele. Preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. E como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Sim, Senhor, nós queremos declarar o teu favor sobre a casa. Distante de ti, Senhor, queremos declarar que as nossas conexões serão geradas pelo Espírito no homem interior. Porque é o teu Espírito que testifica no meu espírito que eu sou filho. Abençoe as nossas vidas. Gere vida no corpo de Cristo. Restaura tendões, restaura músculos, restaure a carne, a pele, restaure os órgãos, restaure o corpo do Cristo. Nós precisamos do Senhor mais do que qualquer coisa. Que os nossos relacionamentos sejam curados pelo sangue de Jesus. Que os nossos relacionamentos sejam transformados pela vida de Deus. Uma igreja que se move em amor, uma igreja que se preocupa, uma igreja viva, uma igreja humana, espiritual. Aleluia. Cante a Ele. Aleluia. Declaramos a nossa dependência do Senhor. Se compadece do filho. Não nos deixe faltar amor. Não nos deixe faltar amor. Não nos deixe faltar amor entre os irmãos. Afaste as transgressões. Precisamos do Senhor na casa. Precisamos do amor de Deus em nossas vidas. Nos conectando. Distante de ti, Senhor. Aleluia. Não posso viver. Não vale a pena existir. Levanta um povo unido em amor. Escutar o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Minhas lutas vêm tentando me afastar de ti. Não deixe, irmão. Essa escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer e continuar
contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Isso, cante isso pra Ele. Não vale a pena existir. Não podemos ficar distantes, irmãos. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti, Senhor. Querido, olha aqui. Hoje de manhã Deus falou algumas coisas comigo e eu não entendi na totalidade, mas eu entendi para fazer agora de noite. A Bíblia fala que quando Davi está ali em jejum e oração, para que de alguma forma Deus salvasse o filho que ele ia ter com Betseba, ele está lá em jejum, ele está lá com panos, vestes de trapo, em sinal de humilhação, não comendo, não bebendo. E a Bíblia diz que os seus servos disseram um ao outro: morreu um menino. Mas se ele está assim, sem comer, com panos de saco, deitado nesse chão há tantos dias, só com o menino doente, o que será quando ele souber que o menino morreu? E a Bíblia diz que Davi pergunta para eles, vê eles cochichando e diz: morreu o menino? E eles disseram: sim, meu rei, morreu o menino. A Bíblia diz que Davi se levanta, toma banho, vai na casa do Senhor, adora ao Senhor, volta, come pão, consola Betseba, se relaciona com ela, e ali é gerado Salomão. Preste atenção no que eu vou falar para você. Talvez em muitos outros lugares, outros ministérios, em outros relacionamentos você foi ferido, você foi magoado, você foi humilhado, e hoje você precisa enterrar o menino para que o novo seja gerado. Hoje você precisa enterrar esse menino. Você não confia nas pessoas por aquilo que você passou. Você não confia em pastores pelos abusos que você passou. Você não confia na igreja por abusos, por violência que te causaram. Você não confia na igreja porque a igreja foi um instrumento de tortura. Mas preste atenção: quando morrer o menino, quando o menino foi enterrado, Davi se levanta, toma banho, adora ao Senhor, volta, come pão, consola sua esposa e gera o propósito. Você só vai gerar o propósito quando você enterrar o que precisa ser enterrado. O seu passado precisa ficar para trás. As dores precisam ficar para trás. As tristezas e as frustrações precisam ficar para trás. Eu sempre vou falar isso nesse altar. Qual é a segurança que eu tenho que você não vai viver aqui na AME o que você viveu em outro ministério? Eu não posso te dar nenhuma segurança, mas uma coisa eu posso dizer para você: o amor corre risco. E não tem como viver o novo sem enterrar o velho. Salomão não iria existir se Davi não se levantasse num posicionamento de fé, dizendo assim: esse morreu, mas algo novo Deus pode gerar. Esse acabou, mas algo novo Deus sempre faz. E eu quero que você coloque a mão no seu coração, e eu vou orar, e eu quero que você, que teve problemas com a igreja, que teve problemas com outros ministérios, que levou pessoas para dentro da sua casa e eles traíram você, que levou pessoas para dentro da sua casa e traíram a sua confiança, te deram golpes, contaram coisas que não era para ter sido contado.
anularam a sua fé e fizeram você não acreditar na coisa mais preciosa que Jesus deixou na terra para o Espírito Santo trabalhar, que é a igreja. Você se decepcionou com liderança, você se decepcionou com decisões, com pastores, mas hoje é dia de você, para viver o novo, enterrar o velho. É dia de enterrar o menino, e é dia de se levantar, tomar um banho, adorar ao Senhor e gerar o futuro no Senhor. Pai, eu quero orar por cada irmão que está aqui dentro, que viveu uma história de dor, que viveu uma história de tristeza, que viveu uma história de decepção, de traição, de frustração com a igreja, com o chamado ministerial, viu a sua família sendo dilacerada, viu a sua família sendo ferida, viu os seus sonhos sendo destruídos, sendo descartados. Que haja cura nessa noite pelo Teu Espírito, que haja cura pelo Teu Espírito, Senhor, nas nossas lembranças mais dolorosas em relação ao chamado, ao ministério, à igreja, à liderança, aos pastores. E que nós, Senhor, nessa noite nos posicionemos diante da Tua presença para dizer: eu ainda creio no poder do amor, eu ainda creio no Deus que faz em mim, que me purifica pela Sua palavra, para que eu possa tocar na vida de outros. Eu ainda creio no meu chamado, eu ainda creio naquilo que Deus tem para mim, eu ainda creio naquilo que o Senhor pode realizar através da minha vida. E hoje eu enterro, hoje nós enterramos as nossas dores, abandonamos e liberamos perdão para quem for necessário, para pastores, para líderes, para a igreja, para ministérios. Liberamos perdão para viver o novo, nós entregamos o velho. Para viver o novo, nós enterramos o velho. Para viver um novo tempo, nós queremos entregar tudo que vivemos até ontem, para que a partir de hoje uma novidade de vida nos alcance. Cure corações, cure lembranças, cure relacionamentos. Traga a alegria da mesa, Senhor, a alegria dos amigos, a alegria das amizades. Traga novamente a alegria de ter amigos. Traga de novo, Senhor, a expectativa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, querido. Então agora nós vamos para a prática. E eu adoro a prática. Prática é massa. Presta atenção. Nós vamos nos preparar essa semana. Essa semana você vai se preparar, que domingo que vem nós vamos lançar um movimento aqui. Nós vamos lançar assim, ó, Semana da Conexão. Domingo nós vamos lançar Semana da Conexão. Já mandei mensagem para a Fernanda para ela criar uma arte. E na outra semana você vai convidar alguém que você não conhece para ir na sua casa, jantar na sua casa. Amém? E aí você vai postar lá, a Comunidade Cristã Ame, Semana da Conexão. Estou fazendo amigos. Amém? Então nós vamos lançar isso. Já ora, pede para Deus te apontar alguém. Domingo nós vamos falar. E na semana que vem nós vamos todo mundo ir na casa de alguém. E nós vamos conhecer pessoas. E depois você que vai receber alguém, depois vai na casa desse outro alguém. Mas nós vamos gerar conexão pelo Espírito. Amém? Quem está comigo diz amém. Então vai dar boa. Já vai orando, Deus vai te apontar alguém. Os irmãos daí de manhã já começaram a mandar para mim: Serginho, quem que é essa pessoa aqui que eu vi na foto? Quero convidar ela. Serginho, quem que é esse contato aqui? Quero convidar ele. Então vamos gerar uma conexão e vai dar boa. Amém? Já estou orando. Alguém vai conhecer a casa do pastor, hein? Nós vamos lá. A Jo vai fazer um bolo de chocolate para você, e é o melhor da cidade. Então ora, irmão. Põe suas mãos em posição de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e a mais doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sejamos igreja. Vai em paz e que o Senhor te abençoe. Aplauda ao Senhor Jesus.